Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje é dia de Cruzeiro, hein? Nós temos jogo hoje, pessoal, é isso mesmo. Vamos ter vídeo de pré-jogo, que é esse que vocês vão ver agora. Vamos ter vídeo também de pós-jogo, então fica ligado que a gente vai falar durante o vídeo que horas que sai o vídeo do pós-jogo, pra gente saber tudo sobre a vitória do Cabuloso, hein? Já tô falando, vitória do Cabuloso. A gente não aceita nada mais, nada menos do que isso, tá ok? Então a gente vai falar sobre escalação, vamos falar como está aí nas vendas de ingressos, vamos falar também histórico da partida e como foi a tabela, como que pode interferir essa vitória na tabela do Cruzeiro, visto que teve jogos ontem e todos os jogos da rodada terminam hoje, tá ok? Então, sem mais enrolação, antes de mais nada, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal, a gente está crescendo demais. Daqui a pouco eu vou falar aí quantos inscritos a gente tem, já estamos batendo na casa dos 90 inscritos, estamos com 89, acho que a gente vai conseguir a nossa meta de 100 no mês, então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, roda a vinheta, vamos lá. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, então, hoje é dia de Cruzeiro, né? Tem jogo aí, Mineirão lotado, é isso mesmo, às 16 horas contra o Faísca, né? Faísca não, pessoal, Botafogo. Tô brincando, Faísca mesmo, né? Porque Botafogo é coisa quente, muito grande, né? O Botafogo é faísquinha, aquele calorzinho lero-lero, e hoje a gente vai para cima deles, vamos aí em busca da vitória, e com apoio da China Azul, como sempre, né? É chover no molhado. De torcida, como eu sempre falo todo vídeo, a gente não tem como comparar. É isso mesmo. O Cruzeiro já tem 35 mil ingressos vendidos e a expectativa é para 40 mil ingressos, pessoal. Um público muito bom, não à toa, é acima da média que o time está no campeonato. O time tá com, o Cruzeiro está com 32 mil, quase 33 mil pagantes de média e a quarta melhor média de público do campeonato. Então já mostra aí, fica atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Bahia, se eu não estou enganado. Então mostra a força da China Azul sempre acompanhando e, claro, morrendo de saudade, lembrando que é o primeiro jogo pós-Copa do Mundo, né, pessoal? E também agora a gente vai falar do jogo, né, em si, vamos falar aí o que a gente espera. O Cruzeiro tem, pessoal, 3 desfalques certos, né? E são desfalques, até falei no vídeo passado, de 250 milhões de reais. Esses 3 desfalques são Matheus Pereira e Gerson, por motivo de suspensão, tomaram o terceiro amarelo contra o Internacional, e também tem o Peck, que machucou, se lesionou contra o Internacional, vai ficar aí de molho 80 a 90 dias. Então são esses os desfalques certos que nós temos, mas a gente também tem que ficar preocupado e atento, porque o Cruzeiro está indo para o jogo com 7 pendurados. É isso mesmo, 7 jogadores que já têm 2 cartões amarelos, e que se tomar o terceiro no jogo, vai ficar fora contra o Curitiba na próxima rodada, lá no Couto Pereira, em Curitiba mesmo. São eles, na defesa, Otávio, Fabrício Bruno, Fagner e Cauã Moraes, nossos 2 laterais. No meio de campo, Mateuzinho e Lucas Silva. E no ataque, Kaique Kenji. Então, a gente tem que ficar ligado aí também para não prejudicar para o próximo jogo. Mas se nós temos 3 desfalques certos e temos esse tanto de pendurado, também temos notícia boa, é isso mesmo. Tem 3 jogadores que podem estar reforçando o time. O primeiro deles é o Romero, não atuou na primeira partida pós volta da Copa, porque ele estava cumprindo suspensão de 3 cartões amarelos. Então ele volta para esse jogo, provavelmente como titular, e aí tem o reforço, né, do nosso Pitbull Azul, joga demais Romero. Então é o nosso primeiro reforço. Temos também o Arroio, né, pessoal, que está voltando de lesão, então foi liberado, treinou durante a semana, deve jogar hoje, só que não deve começar como titular, né? Tem um protocolo de lesão, vem aos poucos, então ele deve atuar aí alguns minutos, provavelmente no segundo tempo. E temos também o Zé Lucas, né, pessoal, que nós contratamos. O Cruzeiro foi muito rápido nas mexidas de mercado, principalmente naquela parte burocrática de registro. O contrato do jogador já saiu no BID no própria sexta-feira, então ele já está apto, ele já veio para Belo Horizonte e provavelmente vai ser relacionado. Se ele vai estrear ou não, a gente não sabe, mas relacionar para a partida provavelmente ele vai ser. Então, do Cruzeiro, pessoal, nós temos isso. E aí a gente pensa na escalação, né? Com todo esse tipo, com esse tipo de problema aí, qual que será a possível escalação do Cruzeiro? Bom, tá saindo aí, pelo que foi visto durante os treinos durante a semana, tem 2 possibilidades, pessoal. Quais são elas? Quais são elas na realidade, né? Primeiro, o Cruzeiro jogar com 3 no meio campo, que seria Romero, Lucas Silva e Mateuzinho, um pouquinho mais adiantado ali, tentando fazer um pouco aquela função de articular, levar a bola. Ele tem um pouco de qualidade técnica, né? Então ele pode aí fazer um pouco dessa função. Não dá para fazer igual o Matheus Pereira, que ele é craque,
mas ele pode tentar sim e pode ser até que dê certo, tá? Ainda tem aquela sustentação de ter mais dois no meio de campo, que é o Lucas Silva e o Romero. Sendo dessa forma, pode colocar Bruno Rodrigues no lugar do Peck, né, na ponta direita, Sinisterra na ponta esquerda e KJ na frente. Essa é uma opção, tá? E a segunda opção, a zaga eu vou já falar, mas não deve ter mudança, tá, pessoal? Vai ser o Otávio, Fagner na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas na esquerda. Então, a defesa está tranquilinha. O problema é o ataque mesmo, no meio de campo. E a outra opção é fazer Lucas Romero e Mateuzinho de segundo volante, que eu acho que ele encaixa até melhor nessa posição. Ele veio para fazer, ele foi contratado para fazer essa função, né, pessoal, no Cruzeiro, e acabou que encontrou dificuldades, vamos dizer assim, teve muitas lesões, não conseguiu se firmar. Toda vez que ele tem uma chance para mostrar aquele futebol que a gente espera dele, que ele mostrou no Grêmio, ele não consegue desempenhar, então ele ainda não fez aquela partida mesmo de camisa 8 que a gente sabe que ele tem potencial. Mas para mim, eu sempre vi ele como esse jogador igual o Gerson, o segundo homem de meio campo, que tem um bom passe, tem uma visão, tem uma articulação, consegue quebrar linhas e ter velocidade de carregar um pouco essa bola, tá? Então seria os dois, o Bruno Rodrigues de 10 ali, ele até entrou contra o Internacional mais ou menos nessa função, no lugar do Matheus, ajudando a articular, e Marquinhos na direita, Sinisterra na esquerda e KJ no ataque. Bom, sendo essas duas opções, nós temos alguns jogadores aí contestados pela torcida, né? Alguns muito criticados, pelo que não entregaram, né? Alguns deles que são Lucas Silva, Marquinhos e Bruno Rodrigues, principalmente. O Lucas Silva até chegou a ser titular, entregou um pouco no ano passado, mas caiu muito de rendimento. Mas o Bruno Rodrigues e o Marquinhos, convenhamos, né? Não apresentaram nada até agora, então a torcida fica com um pouco de pé atrás. Mas, pessoal, falando aqui, cravando, para o Botafogo, isso é mais que suficiente. Por quê? Primeiramente, os caras são fregueses, a gente é pai dos caras mesmo. Vou falar um pouquinho do histórico aqui da partida, do confronto, na realidade, Cruzeiro e Botafogo. Foram feitos 82 jogos na história dos dois clubes, tá? O Cruzeiro tem vantagem, é uma vantagem até relativamente baixa. São 33 vitórias do Cruzeiro, 29 do Botafogo. Mas quando o assunto é brasileiro e principalmente em casa, que é a situação do jogo, a coisa se inverte. Já foram 44 jogos dentro do Mineirão e o Cruzeiro tem ampla vantagem. O Cruzeiro tem 23 vitórias contra 8 vitórias do Botafogo, ou seja, nós temos praticamente o triplo de vitórias dentro de casa. E a gente sabe, o Botafogo, eles mesmos reconhecem que a gente é pai dos caras mesmo. E para melhorar, o Botafogo não vive um bom momento, né, pessoal? A gente sabe, um momento muito conturbado, tanto fora quanto dentro de campo, problema na SAF, falta de dinheiro, o Textor lá, o meu trambiqueiro favorito, eles chamam de trambiqueiro favorito, já foi destituído, tá aí para vender para GDA Luma. Quem é botafoguense sabe que eles estão aí sofrendo, né? Não tem dinheiro para pagar. Nessa janela aí o Danilo não saiu só porque Deus não quis mesmo, porque o Palmeiras fez uma proposta muito forte pelo jogador. E os grandes nomes do aquele time campeão, que foi campeão em cima das frangas, né? Das frangas no Atlético Mineiro, ele foi campeão aí e foi desmantelado praticamente. Poucos jogadores ficaram, mas tem alguns jogadores lá ainda, o Danilo é um, que estava na seleção brasileira, que a gente tem que ficar de olho. Na minha visão, quais são eles? Vitinho, lateral, até cria da base do Cruzeiro, o Cruzeiro até tentou, por um momento, aí, negociar ele, teve esse rumor, né, de voltar, um lateral direito. O Montoro, que é uma promessa argentina, um jogador aí com boa capacidade técnica, né? A gente até sofreu com ele no primeiro jogo, quem lembra, a gente perdeu o primeiro jogo no Brasileiro esse ano de 3-0 lá, numa partida que nada deu certo, né? E o Danilo, que esse aí para mim é um jogador muito acima da média, né, para o futebol brasileiro, e a gente tem que ficar de olho. Mas com tudo isso que eu falei, eu vou deixar o meu palpite aqui, que eu acho que vai ser 3-1 Cruzeiro, tá? 3-1 Cruzeiro, gols de KJ, Sinisterra e Mateuzinho. Hoje o Mateuzinho desencanta, que se eu não me engano, ele não fez gol pelo Cruzeiro. Isso se ele jogar, mas eu acredito que o Mateuzinho vai jogar sim, tá ok, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho de brasileiro, né? Só pra gente ver como é que vai ficar com essa vitória. Eu tô cravando com essa vitória do Cruzeiro sobre o Faísca. A gente vai a 30 pontos. Ontem nós tivemos jogos, né? Tivemos partida.
foi 2 empates e uma vitória. Quem venceu ontem na rodada, abrindo a 20ª rodada, foi o CAP, né, Atlético Paranaense, lá em Curitiba, ganhou de 2-0 do Internacional. E os outros 2 jogos foram o Santos e Chapecoense na Vila Belmiro. Santos empatou e o Vasco e Bragantino lá em São Januário, o Vasco também empatou. Sendo que os 2 times que jogaram em casa, tirando o CAP, né, esses que empataram, chegaram a estar perdendo e empataram ali no finalzinho. A briga pelo rebaixamento, que é essa briga lá de baixo, que a gente não faz parte disso e não vamos fazer daqui para frente nunca mais, tá acirrada lá, o bicho tá pegando. Mas para a gente o que importa é a parte de cima. Se a gente vencer hoje, a gente vai vencer, nós vamos a 30 pontos, podemos chegar até a 5ª colocação, como vocês vão ver aí na imagem, né? Já deixei a imagem aí para vocês estarem vendo. Mas fato é que a gente não deve ficar na 5ª posição. Se tudo der certo, a gente deve ficar na 6ª, porque hoje tem um confronto Bahia e Corinthians, que qualquer um dos 2 que ganhar, ultrapassa a gente. E se empatar, o Bahia ultrapassa a gente de qualquer forma, vai a 31 pontos. Então, e se o Corinthians ganhar, vai a 30, mas os critérios de desempate a gente também perde. Então a gente vai ficar aí, provavelmente, os melhores dos cenários, 6ª posição. Mas a gente já fica ali na portinha para aquela zona de classificação da Libertadores. Bom, então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Tá quase tá faltando pouco para o jogo, tá faltando cerca de 3 horas aí. Quem que vai ganhar? Claro, Cruzeirão cabuloso. Quero saber o placar e bora pro jogo. Lembrando que vai ter vídeo de pós-jogo, né? Então, terminou o vídeo, a gente vai fazer um vídeo aqui de análise para ver, falar como foi a partida e todos os poréns, né? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like, inscrever no canal, ativar o sininho, para que quando for lançar o vídeo do pós-jogo, você já receber e já está assistindo, beleza? Então vamos lá, vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo, para a gente falar da vitória do Cabuloso sobre o Faísca. Aquele abraço, tchau, tchau.